Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de física. Eu sou o professor Matheus e na nossa aula de hoje vamos falar sobre as aplicações das leis de Newton. Iremos utilizar todo o conhecimento adquirido no mês passado. No caso, nós do terceiro ano, são aqueles assuntos ao qual a gente viu na videoaula passada, certo? Que é justamente da força normal, força-peso, força de atrito e força resultante, onde nós temos o encontro de dois blocos, onde é aplicada a força em um dos blocos. Já tem outra situação, que eu tenho dois blocos, a minha imagem à direita, eu tenho dois blocos presos por uma corda, certo? Aí outras situações das explicações da lei de Newton, nós temos dois blocos, sendo que um está sobre uma superfície e o outro está suspenso por uma corda. O mesmo ocorre lá na segunda situação aí da imagem, do nosso lado direito, certo? Bom, outra situação que a gente vai estudar é sobre a força de resistência do ar. Quando um corpo está em queda, aparece uma resistência chamada de resistência do ar, certo? Essa resistência é justamente o atrito que o ar faz com a superfície de um corpo. Assim como a força de atrito, a força de resistência do ar, ela é uma força com sentido oposto ao movimento, certo? Ela tende a dificultar o movimento, tende a impedir o movimento, certo? Onde nós temos um corpo cai com aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, onde quanto maior for a velocidade da queda, maior será a força de resistência. Essa força é expressa por a força de resistência, ela vai ser igual a constante K vezes a área vezes a velocidade desse corpo que está em queda ao quadrado, certo? Então temos F para a força de resistência do ar, o K para a constante, temos a letra A como a área do corpo e temos o V, a velocidade de queda do corpo, certo? Em algumas fórmulas, a gente não vai utilizar o ar, que seria a área do corpo, certo? Somente vamos utilizar a constante vezes a velocidade ao quadrado. Quando um corpo está em queda, com resistência do ar, nós temos uma velocidade terminal. O que seria essa velocidade terminal? A velocidade terminal é a velocidade máxima de um corpo quando ele está em queda, onde a força-peso é igual a essa força de resistência do ar. Quando isso ocorre, lembrando, a força-peso é a força que direciona qualquer corpo ao solo, à superfície, o que faz com que qualquer corpo caia, certo? Já a força de resistência do ar vai tentar impedir que esse movimento ocorra, esse movimento de queda, certo? Como se fosse a nossa força de atrito, tentando impedir o movimento. Há um momento em que, na queda de um corpo livre,
essas forças, a força de resistência do ar vai ser igual à força peso. Nesse caso, nós vamos ter que o corpo vai estar com uma velocidade constante, vai estar em movimento retilíneo uniforme, vai estar com uma velocidade terminal, ou seja, com uma velocidade máxima de queda, certo? Porque lembrando aqui da fórmula de resistência do ar, quanto maior for a velocidade, maior será a força de resistência do ar. Ou seja, a velocidade aumenta tanto que chega a um limite ao qual a força de resistência do ar vai ser igual à força peso, a força de queda, certo? Nesse caso, a velocidade do corpo ele vai ser constante, chamada de velocidade terminal ou velocidade máxima de queda, certo? Outra força que está presente no nosso dia a dia é a chamada força centrípeta, que nós conhecemos lá no nosso assunto de movimento circular, que é justamente essa força centrípeta que prende o corpo no seu movimento rotatório, seu movimento circular, certo? Nós sabemos que existe uma aceleração centrípeta e se nós multiplicarmos essa aceleração centrípeta por uma massa, nós vamos ter a força centrípeta de um corpo, ou seja, a força que segura ou que prende este corpo, esse determinado corpo, a um movimento circular, certo? Então nós temos F para a força centrípeta, nós temos M para a massa do corpo e nós temos o A para a aceleração centrípeta. E por fim, e não menos importante, nós temos a força de tração, que é a força que está presente em cordas ou correntes quando utilizamos essas cordas ou correntes para puxar algum corpo ou algum objeto, também chamado de força de tensão, certo? É utilizada aí nas cordas e é representado pela letra T, certo? Como nós vimos lá no começo, nós tínhamos uma corda que fazia com que um bloco estivesse suspenso, como mostra aí na imagem, onde nós temos a força peso e a força de tensão, que é a força que a corda faz para manter esse corpo suspenso. Ou seja, essas duas forças elas são iguais. Por quê? Porque o corpo não está nem caindo e nem está subindo, certo? Então, para que esse corpo esteja em equilíbrio, ou seja, esteja em repouso, a força T, a força de tração, tem que ser igual à força P, a força peso, a força de queda, certo? E isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Por hoje a gente já completa todas as forças que nós teríamos que estudar. E na nossa próxima aula, que será uma aula online, nós estaremos revisando como também resolvendo alguns exercícios para melhor fixação do conteúdo, tá bem? Muito obrigado pela atenção, até a próxima e bons estudos!